Mensagem de Deus para o seu coração. Essa semana compartilhei com vocês sobre a pessoa de um homem chamado Gideão. Quando Deus levanta esse homem para libertar o povo de Israel, que estava escravo dos midianitas. Esse povo tinha cometido erros graves e a Bíblia diz que Deus deixou Israel na mão dos midianitas. E com isso o povo clama, Deus fala, levanta ali um profeta para falar com o povo de Israel, para entender o porquê que ele estava passando por aquilo. Mas aí Deus então resolve escolher uma pessoa. No Juízes capítulo 6, a partir do 11, relata quando um anjo de Deus, acreditamos que o próprio Deus, fala então com Gideão. Diz a Bíblia que Gideão, ele estava malhando o trigo no lagar para o salvar dos midianitas, ou seja, Gideão estava na ativa, Gideão estava no trabalho, Gideão estava fazendo a sua parte. Quando diz aqui que ele estava malhando o trigo no lagar, por quê? Porque, via de regra, o trigo era debulhado em lugar aberto. Então Gideão percebeu que o trigo estaria mais seguro se ficasse escondido no recinto fechado do lagar. Então ele estava ali trabalhando e Deus estava observando aquele homem. Deus estava observando, Deus o conhecia, evidentemente, como Deus conhece a mim e a você que está me ouvindo agora. Deus conhece a tua vida. Deus sabe todos os detalhes da sua vida. Desde quando, né? Você estava sendo formado ali no ventre de sua mãe. Então Deus nos conhece, cada detalhe. Deus é justo, Deus é fiel. Deus sabe fazer o que tem que ser feito da parte dele, ele sabe todos os detalhes. E ele observando ali o Gideão trabalhando ali, malhando trigo, então Deus fala com ele. Então o anjo do Senhor lhe aparece e disse para Gideão: o Senhor é contigo, varão valoroso. O Senhor é contigo, varão valoroso. Então Deus aprovou ali o valor daquele homem. Ele estava dizendo: eu sou contigo, Deus é contigo. Quando ele ouve essa frase maravilhosa, o Senhor é contigo, varão valoroso, Gideão respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isto nos sobreveio? Então ele faz perguntas e começa a dialogar ali com o anjo de Deus. Então ele começa a desabafar, a falar. O verso 14 de Juízes 6 diz: então o Senhor olhou para ele. Eu amo demais essas frases aqui bíblicas, porque o Senhor olhou para ele. Ou seja, Deus estava conversando com ele. Deus estava dialogando com ele. Esses dias até eu falei aqui sobre oração. Eu disse assim, olha, nunca deixe de orar. Mesmo que você não ouça a voz de Deus, Deus vai ouvir a sua. Então não podemos parar. Não é hora de cruzar os braços. Não é hora de voltar para trás. É hora de prosseguir. É hora de marchar. É hora de tomar posse daquilo que é direito nosso. Nós temos que ter essa atitude. Não podemos ficar com medo da situação atual que está acontecendo no mundo e no Brasil. Não, nós temos que prosseguir, avançar. O povo da fé é um povo valente, um povo corajoso, um povo destemido, um povo abençoado. Tem luta? Tem problema? Tem. Onde que não tem? Todo lugar vai ter problema. Todos os lugares. Mas nosso Deus é maior. Deus é maior que tudo. Ele está no controle de todas as coisas. E o mesmo Deus que chamou a Gideão, ele está chamando você para se engajar, para se envolver. Não seja como aquelas pessoas que só ficam na arquibancada assistindo, mas não querem participar, não querem se envolver. Se envolva com algo que Deus está te chamando. Eu não sei o que Deus está te chamando a fazer. Eu estou aqui, Deus está me dando essa palavra para hoje.
Inclusive essa palavra eu ia ministrar no dia seguinte. Quem me acompanha e presta atenção nos detalhes, eu ministrei o capítulo 6 de Juízes no início da semana. Eu disse que se Deus permitisse, no dia seguinte eu ia continuar e não falei. E hoje, fechando a semana, estou falando. Então Deus sabe a hora certa de falar. Então eu não sei o que Deus tem para você, eu não sei. Deus é que sabe, é você que sabe o que você está passando. Deus tem algo para você, Deus tem chamado para todo mundo. Deus tem uma missão para todo mundo. Deus não criou você, Deus não permitiu que você nascesse para nada. Todo mundo tem propósito nessa terra. Não importa a pessoa, não importa a nação que ele nasceu, a região que Deus permitiu você nascer, não importa se é no Brasil ou fora do Brasil, não importa se é em Curitiba, se é em Minas Gerais, não importa, o importante é que você nasceu, e se você nasceu é para fazer alguma coisa, é para fazer a diferença na área em que Deus te chamou para fazer a diferença. Aleluia, oh glória, oh aleluia. Não é hora de parar. Não é essa doença que vai te parar, não é esse desemprego que vai te parar, não é esse momento de mudança que vai te parar. Pelo contrário, se houve mudança, é para que haja uma promoção na sua vida, para que haja um crescimento. Jesus não prometeu facilidade. Você não encontra na Bíblia que ele falou, vai ser uma maravilha, não vai ter problema, só alegria. Oh, que maravilha. Não, ele disse não, teríamos lutas, batalha, todo mundo tem, acreditando em Deus ou não, todo mundo tem. A diferença é que aquele que acredita em Deus, aquele que está firmado nas verdades de Deus, ele tem as promessas do Senhor, e as promessas do Senhor se cumprem. Aquilo que é uma promessa de Deus vai se cumprir. A minha parte é obedecer, é seguir as orientações de Deus, é seguir aquilo que Deus está pedindo para eu fazer. Então, se eu estou obedecendo o ID de Jesus, se você que está me ouvindo está obedecendo o chamado que Deus deu para você, porque quando eu falo chamado, eu não estou falando um chamado ministerial, não estou falando de chamado de ser pastor, missionário, isso, aquilo, eu não estou falando de chamado eclesiástico, eu estou falando de um chamado, todo mundo tem um chamado, existe um chamado geral, um chamado para todo mundo, e tem chamados específicos. É isso que você precisa compreender. Você não nasceu apenas para comer, beber, dormir, engordar e morrer, acabou. Não, muito mais que isso. Você nasceu para fazer a diferença. Então Deus chama Gideão. Deus começa a conversar, o anjo do Senhor começa a conversar com Gideão. Gideão pergunta, mas por que está passando tudo isso? Aí diz a Bíblia, então o Senhor olhou para ele, ou seja, o Senhor olhou para Gideão e disse para Gideão, e vamos pegar literalmente essa palavra nesta manhã profética, se você acredita nessas verdades, se Deus está falando com você. Deus olhou para Gideão e disse para ele o seguinte, vai nesta tua força e livrarás a Israel da mão dos midianitas. Porventura, não te enviei eu? Olha que coisa linda. Vai nessa tua força. Gente, todos nós temos habilidades, capacidades para alguma coisa. Você não sabe fazer o que você sabe fazer para nada. Não adianta você saber uma coisa, mas não colocar em prática. Não adianta você estar cheio de conhecimentos, cheio de diploma, cheio de certificado, cheio disso e daquilo, se você não coloca nada em prática, não adianta nada. Não adianta eu colocar numa sala um monte de diplomas e condecorações e mais não sei o que, se eu não utilizo nada. Para quê? Não que não tenha valor, tem o valor, claro que tem o seu valor. Mas se eu não coloco em prática, para quê? Para que fazer mais um curso para nada? Para que fazer mais uma faculdade para nada? Para que só ter título e para nada? Você está compreendendo o que Deus está falando? Então você não precisa terminar algo para começar algo. Você vai fazendo isso, mas já começa fazendo alguma coisa. Você não precisa falar assim, quando eu me formar, quando eu tiver isso, quando eu tiver aquilo, eu vou fazer isso ou aquilo outro. Claro, depende do que você está fazendo, às vezes depende de um documento, às vezes depende de um diploma, aí é outra coisa. Mas tem coisas que você já tem que estar fazendo. Você já tem que estar praticando. Já se veja lá fazendo o que dá para fazer no hoje. Não espere amanhã aquilo que você tem que fazer agora. Agora é a hora. Agora é a hora.
Outros dizem assim, quando melhorar, quando as coisas melhorarem, irmão, então pode desistir da vida, porque não vai melhorar não. Tem coisa que vai piorar. Eu não estou sendo negativo, pessimista, não. Eu estou falando à luz da Bíblia. Tem coisa que não vai melhorar, minha gente. Tem coisa que não vai melhorar. Então por isso que você tem que estar bem, para entender essas coisas, para não temer nada, absolutamente nada do que vem daqui para frente. Mas Deus disse para Gideão, então o Senhor olhou para ele e disse, vai nesta tua força. Sabia que eu e você que está me ouvindo agora, ou me assistindo, sabia que você tem uma força maravilhosa, só que você não a utiliza? Sabia que nem você nem eu sabemos a força que nós temos, mas a gente às vezes não utiliza? Sabia disso? E quando Deus disse para Gideão, vai nessa tua força, porque Deus sabia que ele tinha força ali, porque Deus ia estar com ele, porque Deus ia dar força para ele. Mas Deus sabia que podia contar com Gideão. A pergunta é, Deus pode ainda contar com você? Deus pode ainda contar com você? Ou será que você só está assistindo, vendo, contemplando as coisas e não mexe um dedo sequer, sendo que pode fazer alguma coisa? Porque tem muita gente que diz assim, eu não sirvo para nada. Para com essa filosofia que não serve para nada. Claro que serve. Serve sim. Para alguma coisa você serve. Todo mundo serve para alguma coisa. Quem não serve para servir, não serve para nada. É para servir. Servir a quem? Servir a Deus, servir ao próximo, servir a sua família. Servir. É assim, não é? Então, Deus diz, vai nessa tua força, que você vai ser a pessoa que vai livrar Israel das mãos dos midianitas. Não te enviei eu? Aí Gideão diz assim, olha só, parece eu e você às vezes, não parece? Senhor meu, com que livrarei a Israel? Diz Gideão aqui em Juízes 6, verso 15. Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu, o menor da casa de meu pai. É justamente essas pessoas que Deus utiliza. Esse que fala assim, eu não sou nada, eu sou o menorzinho. Como diz o pessoal, eu sou o patinho feio da família. Pois é esse que Deus vai abençoar. É esse que Deus vai levantar. Deus levanta quem Ele quiser. Deus levanta quem Ele quiser. Deus, olha, Deus ele não depende de mim, é claro que não. Deus não depende do Edson, da Eva, do João, da Maria. Deus não depende da gente. Ele é Deus, Ele é o Todo-Poderoso. Ele não depende, mas Ele quer o nosso envolvimento. Deus não depende de você, mas Deus quer que você se envolva no projeto dEle, nas coisas dEle. Então não fique aí dando essa desculpa. Eu sou o menorzinho, minha família não é isso, aquele outro. Meu querido e minha querida, seja feliz. Seja feliz, valorize a família que você tem, valorize a casa que você mora, valorize no sentido assim, seja alegre com o que você tem. Não tem esse negócio de dizer assim, se eu tiver tal coisa eu vou ser mais feliz. Isso é ilusão, gente, isso é ilusão. Deixa a coisa acontecer num processo natural, vá à luta, é com trabalho, é com honestidade, é com força de vontade, com a bênção de Deus você desenvolve, você é feliz. Porque muitas pessoas, meu sonho é ter um carro, zero. Aí ele tem um carro, depois ele já não está mais interessado no carro. Isso é coisa material, que tem a sua importância, mas isso passa. Você está compreendendo? Temos que orar sim, que Deus abençoe que você tenha a sua casa própria. Se você tem, amém. Se não tem, importante que você tenha dinheiro para pagar aluguel. Agradeça por a saúde, pela vida. Qual que é o mais interessante? É a vida, a saúde, não é verdade? E é claro também ter recurso financeiro para pagar as contas, isso é importante também. Mas entenda, Jesus diz, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Mateus 6,33. Ele também diz, no mesmo Mateus 6, ele diz assim, não se preocupeis com o dia de amanhã, basta cada dia o seu mal. Então é confiar em Deus. Então não espere as coisas melhorarem, não espere você se formar, não espere você ter algo para fazer algo se você pode fazer, já o pouco que você pode fazer, faça. Eu não sei o que você está entendendo do que eu estou falando aqui. Para mim eu entendi uma coisa, o meu chamado, a minha missão que Deus me deu, o meu desígnio que Deus me deu. Você deve estar compreendendo o que Deus está falando, você tem que entender não só a letra, mas o que o Espírito da Palavra de Deus está falando com você, o Espírito Santo está falando. O rema de Deus. O que você está entendendo com essa palavra? Está testificando no seu coração? É de Deus? Mãos à obra. Vá. Eu separei aqui
umas frases, na realidade são palavras, né? Sobre mudanças, né? Porque Gideão estava trabalhando. Gideão estava na luta. E a coisa estava complicada ali para Israel. A nação de Israel naquela época, naquele contexto ali. E Deus então levantou Gideão. Aqui era o início da conversa. Eu separei essas frases aqui, ó. Prepare-se para mudanças. Mudanças dramáticas, mudanças ousadas, mudanças radicais, mudanças inesperadas, mudanças milagrosas, mudanças de cura e mudanças de promoção. O que você entendeu com isso? Você tem que entender. Você está entendendo? Então, meu querido e minha querida ouvinte, vou dizer uma coisa para vocês. Vou falar uma coisa para vocês. Se você está esperando fazer algo, esperando elogio de pessoas, esperando apoio de pessoas que estão próximas de você, então você não vai fazer. Porque geralmente, dependendo do que Deus tem para você, dependendo do que você tem que fazer, geralmente quem está mais perto é que não apoia. Preste atenção no que Deus está falando. Geralmente, isso não é uma regra necessariamente, mas geralmente. Geralmente. Você está compreendendo o que eu estou falando? Geralmente, preste atenção. Às vezes você está querendo fazer algo, esperando a aprovação da família, a aprovação não sei de quem, que está perto de você, às vezes de um amigo, de uma amiga. Então você tem que ter convicção daquilo, porque às vezes não vai ter. Às vezes vai ter pessoas até desmotivando você. Para que isso, fulano? Você não é capaz para isso. Você não leva jeito para isso. Você nem sabe falar direito, você acha que você vai ser pregador. Você nem sabe falar direito, você acha que você vai dar certo naquilo. Então não vá na onda, porque pode ser uma armadilha para desanimar você. Pode ser uma cilada para matar o projeto que Deus tem para você, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã de fé. Entenda? E pode ser para testar também, se você tem certeza daquilo que você está fazendo, ou quer fazer, ou quer desenvolver. Compreende? Às vezes somos testados, sem perceber. Às vezes somos confrontados por pessoas, conhecidas, até desconhecidas. Às vezes acontece. E você leva aquele susto. É ou não é? Às vezes você quer que todo mundo fale amém para aquilo que você fala. E às vezes alguém não fala amém, você não gosta. Mas faz parte da vida. Quem que não gosta? É tão bom. Às vezes quando eu se reúno com um grupo de discipulado, eu digo, gente, eu quero que vocês sejam sinceros. Não fica falando as coisas só para me agradar, não. Porque de repente, porque aqueles todos que falam, todo mundo concorda com a mesma coisa e não tem um ponto de vista diferente, de repente a gente fica acomodado. Pode notar isso. Eu não estou falando de confusão, de divisão. Aí não combina. Eu estou dizendo de pontos de vista, de ideias, não é? Você faz uma reunião com uma equipe da tua empresa, do teu trabalho. Vou dar um exemplo, eu vou orar pelas finanças e pelas empresas e também por você, pessoa física, pelo ouvinte. Às vezes vamos supor uma empresa de um empresário faz uma reunião lá com seus funcionários. E de repente ele começa a perguntar, como é que está o teu departamento lá? E todo mundo fala, tá tudo bem, chefe, tá tudo bem, tá tudo bem, tudo bem. E todo mundo fala que tá tudo bem, e ele acredita, e não tá bem. Não está bem. O camarada só quis agradar o patrão. E de repente começa a ter problema naquele departamento. Você compreendeu agora? Ou será que eu tenho que explicar melhor? Para você compreender o que você está passando na vida. Porque às vezes não tá legal. E aquela pessoa camuflou, disfarçou. E está tendo prejuízo, porque não foi corrigido aquele negócio. Porque às vezes a gente quer o quê? Que todo mundo fala, não, vamos fazer isso, fazer aquilo. Mas às vezes é necessário, de repente, não, temos que ver outro ponto de vista. É importante isso aqui. É muito importante. Preste bem atenção no que Deus está falando. Porque Deus tem todo o poder nos céus da terra. Isso eu acredito. Você acredita também, certamente. Deus é o Todo-Poderoso, ok. Tudo isso a gente sabe e acredita. Eu acredito, pelo menos. Agora, Deus disse aqui para Gideão, vai nessa tua força e livrarás a Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Deus estava dizendo, eu que estou te chamando.
Não estou te enviando, eu que estou enviando. Eu vou estar contigo. Mas Gideão ainda continua falando, mas a minha família é a mais pobre, Manassés, eu sou o menor da casa do meu pai. Aí Deus pega e fala de novo. E o Senhor lhe disse, porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás os midianitas como se fosse um só homem. Deus falou, eu vou com você. Gente, quando Deus está com a gente, quando Deus realmente está respaldando aquilo que Ele chamou para a gente fazer, isso é magnífico. Claro que não existe, não é porque Deus está 100% com você, ou 100% naquilo que você está desenvolvendo, não quer dizer que não vai ter problema, que faz parte do processo de crescimento. Porque Deus quer que você dependa dEle. Aquilo que eu tenho dito aqui, faça todo o possível, tudo que você puder, até a coisa mais difícil que é para você fazer, faça naquilo que está ao seu alcance. Agora, o impossível, aquilo que você não consegue fazer, Deus fará. Quando Deus, então, chama esse homem, ele pede para Deus ali, Gideão, ele começa a conversar com Deus ali, e diz o seguinte, se agora tenho achado graça aos teus olhos, dá-me um sinal de que és o que fala comigo. Então, ele queria ter certeza que era Deus que estava dando aquela missão. Isso é legal, isso é bacana. Já passei por uma experiência de Deus falar algo para mim e eu falei, Deus, eu quero ter certeza que o Senhor está, porque se eu não tiver certeza, eu estou fora. E Deus falou, não, eu estou sim. Não é que vai ser fácil, mas eu estou. Vai, pode ir. O sinal está verde agora, pode ir. Você entendeu? Então, isso se você alcança caminhando com Deus. Essa mudança que afeta várias áreas da sua vida, não é uma mudança do dia para a noite. Ou da noite para o dia. Você está entendendo? Às vezes tem mudança que vai tempo. Vai tempo. Demora. Depende do que é. Depende do que acontece. Você compreende? Então aí Gideão tem esse diálogo com Deus. Gideão ali prepara ali todo um contexto, ele começa a conversar, o anjo do Senhor estendeu ali o seu cajado, fala com ele, quer dizer, Gideão fez ali um momento ali, como diz a Bíblia, para resumir isso aqui, ele fez ali um momento de sacrifício, né? E Gideão teve essa magnífica experiência com Deus. Aí o Deus fala para ele assim, paz seja contigo. Estou pulando aqui, Juízes 6, verso 23. Deus está me dando essa parte aqui. Ó. Porém o Senhor lhe disse, paz seja contigo, não temas, não morrerás. Olha que lindo isso aqui. Então Deus, como eu sempre estou falando aqui, Deus tem um plano para cada pessoa. E não fique se limitando. Eu sou velho demais. Eu já passei da idade. Querido, Deus não está preocupado com idade. Você está entendendo? É óbvio, conforme a idade da pessoa, Deus vai dar uma missão para uma coisa. Dependendo da idade que você está sendo útil ainda para Deus, você nunca vai ser inútil para Deus. Guarde bem isso. Não importa a sua idade, se você está me ouvindo, se você está entendendo o que Deus está falando, se a tua mente está boa, você sabe decidir, você sabe raciocinar, você tá a sua mente está tudo funcionando beleza aí, não importa a idade. Para com essa mania de colocar empecilho. A idade não ajuda, depende, né? Claro que se você tem 80 anos, você não vai sair correndo às pressas. Aí a idade não ajuda mesmo. Depende o que, não vai ajudar mesmo. Né? Mas para as coisas espirituais, para as coisas de Deus, não tem limite. Não tem nada que vai impedir o agir de Deus na vida daquele que está disponível. Deixa Deus te usar. Deixa Deus agir através da sua vida. Paz seja contigo. Não temas, Gideão. Não temas. Aí Gideão, então, edifica um altar ao Senhor. E quando ele edifica aquele altar, porque ele teve a confirmação do seu chamado, ele teve a confirmação da missão que Deus deu para ele, ele levanta um altar e naquele altar ele colocou o nome e chamou aquele lugar Senhor é paz. No hebraico, Shalom. Esse termo no hebraico, Shalom, significa plenitude, segurança, bem-estar, prosperidade, paz e fraternidade. Então ele levantou aquele altar. Shalom, o altar do Shalom, o altar da paz, que ele teve uma experiência ali com Deus. Para concluir, para a gente orar. Hoje não vai dar tempo de chegar nos 300. Você faz parte dos 300. Capítulo 7 fala sobre isso.
Permitindo Deus, semana que vem a gente continua nessa visão aqui. Os 300 de Gideão. É isso aí. Se levante. Faça parte. Se envolva. Olha que lindo esse verso aqui. Meu Deus, isso aqui é muito forte. Juízes 6, o verso 34. Então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão. Quero ficar só nessa frase aqui. Então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão. Você precisa do revestimento do poder do alto para a sua vida. O poder de Deus na sua vida. A unção do Espírito Santo na sua vida. Para você ser mais eficaz na sua missão ou na missão que Deus deu para você. Receba esta palavra. Seja edificado. E diga, eis-me aqui, Senhor. Cumpra-se em mim a tua vontade. E as mudanças vão começar. Muitas já começaram, outras vão começar a partir de hoje. Senhor, meu Deus e meu Pai, quero te agradecer por esse banquete da sabedoria, por esse banquete espiritual, por esta manhã magnífica, maravilhosa. Obrigado, Senhor, por toda essa semana aqui de manhã, levando fé e esperança aos ouvintes do Brasil e do mundo. Aqueles que nos ouvem pelo rádio no momento da programação ao vivo e aqueles que vão estar ouvindo essa ministração através do nosso canal do YouTube, o canal do Agindo Deus Quem Impedirá. Deus Todo-Poderoso, abençoe a família, abençoe este homem, esta mulher, este jovem, este adolescente, essa criança, esta pessoa amada do Senhor, que está atenta a essas palavras. Como o Senhor falou com Gideão, quando o Senhor escolhe Gideão, Pai, eu tenho certeza que o Senhor escolheu a mim também, a milhares de pessoas que estão nos ouvindo certamente. O Senhor chamou a todos, um chamado geral e para alguns chamados específicos. Abençoa, Senhor. Dê luz, dê graça, dê força. Ilumina a mente e as decisões que este homem, que essa mulher terá que tomar a partir de hoje. Algum tipo de decisão em alguma área da família, em alguma área da vida, dos negócios, do trabalho, do ministério. Abençoa, prospera, livra de todo mal, Senhor. E cuida de nós. Que todos tenham uma sexta-feira de vitória, um final de semana de excelência. Abençoa as empresas, os empresários, os empreendedores, os trabalhadores, o que vive da sua aposentadoria. Abençoa a vida econômica e financeira nesse dia 13 de agosto, dia do economista, Senhor. Tu és o Deus, o economista dos economistas. Abençoa as finanças do Brasil. Abençoa as finanças de cada CPF, de cada ouvinte, de cada pessoa, de cada CNPJ, de cada empresa. Abençoa a economia deste nosso amado ouvinte. Abençoa os agentes de Deus. Abençoa aqueles que têm semeado no ministério Agindo Deus Quem Impedirá a sua semente de fé, a sua economia, que ele semeia com alegria, com fé. Abençoa, prospera, multiplica. E nesse dia 13 de agosto, Pai, libera unção de prosperidade, de abundância para o povo que está na fé com a gente. Abençoa a água que eu separei, que milhares separaram, após a oração seja um remédio espiritual. E a bênção da saúde, da paz, da alegria esteja no coração do povo, Pai. Abençoa a cidade de Curitiba, o estado do Paraná e o nosso querido Brasil e todos os ouvintes, nossos ouvintes do Paraguai, da Argentina, lá nos Estados Unidos, no Japão, Inglaterra, Espanha, Canadá, enfim, o planeta Terra. Onde chegar essa mensagem, onde chegar essa palavra de fé, essa oração, chega ali o agir de Deus neste povo que vai ouvir ou está ouvindo agora. Em nome de Jesus oramos e já te agradecemos, Pai, pela vitória e acima de tudo pela salvação em Cristo Jesus. Escreva o nome dessa pessoa, Pai, no livro da vida. Perdoa os seus pecados, renova as suas forças, fortaleça a nossa fé, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Agindo Deus, quem impedirá? Quem impedirá? Você que se identifica com o nosso ministério Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de Deus e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote: Banco do Brasil, agência 12432-2, conta corrente 68630-1. Que Deus prospere a sua vida. Milhares de pessoas têm sido abençoadas através do programa Agindo Deus, quem impedirá? E hoje é o dia do seu milagre.